Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou dentista, eu sou pós-graduado em implantodontia, em saúde pública e sou também aí servidor público, tá bom? Hoje eu vou estar apresentando aí para vocês uma aula sobre o Decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8080, tá joia? Então, uma aula aí focada nessa legislação que está sendo trabalhada nas questões do Sistema Único de Saúde, tá bom? O objetivo da minha aula é a gente identificar os principais dispositivos, né, os principais conceitos que são cobrados nos concursos públicos através de um estudo ativo, que é quando a gente vai trabalhar ali as questões e posteriormente a gente vai trabalhar os conceitos que são abordados nessas questões, tá bom? Acredito muito que o concurseiro ele tem que ter essa metodologia diferenciada para ser aprovado nos concursos, tá bom? Não basta só ficar lendo teoria, né, que é muito importante, se a gente não trabalhar em cima das questões, porque o que importa para a gente é ali acertar, né, a alternativa, né, para conseguir a aprovação, tá bom? Então, assim, a gente vai ver as questões que foram ali, que eu busquei mais atualizadas, de 2024, 2025, 2026, e em cima delas a gente vai trabalhar os principais conceitos que são abordados nas provas, tá bom? Mas é muito importante que o concurseiro ele leia a lei seca, tá bom? Que ele tenha o contato ali com a lei mesmo, com o decreto 7.508, com a lei 8080, com a lei 8142, né? Quando a gente vai tratar ali da legislação aplicada no SUS, é muito importante que o candidato, o concurseiro, ele tenha assim essa leitura, né? Que leia uma vez, leia duas, leia três, tá bom? Para fixar bem. Porque como a gente vai ver algumas questões, as bancas, elas colocam ali algumas palavras que para quem tem uma certa maldade assim de prova, consegue identificar uma alternativa ali que vai estar errada, uma alternativa que vai estar correta, mas outras questões é aplicada ali diretamente o que está escrito na lei. Às vezes ele troca uma palavra ou outra e que se você não tem o contato diretamente com a lei, você não consegue chegar na alternativa correta, tá bom? Então vamos começar com a nossa aula, tá bom? Essa questão aí da Banca FURB de 2025 da Prefeitura de São João Batista. O decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8080, dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Considerando as disposições desse decreto, assinale a alternativa correta. Vamos começar aí de trás para frente, tá bom? Vamos começar aqui lendo a alternativa E. A RENAME é definida pelo Ministério da Saúde, sendo vedada a inclusão de medicamentos adicionais pelos estados e municípios. Alternativa D. A região de saúde é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de estados limítrofes para a integração da organização e do planejamento das ações de saúde. Alternativa C. O mapa da saúde é um instrumento de planejamento que descreve a análise da situação da saúde sendo elaborada pela União para aplicação em todo o território nacional. Alternativa B. As portas de entrada do SUS são definidas pelo gestor municipal, podendo qualquer serviço de saúde ser estabelecido como acesso inicial ao sistema. E aí, a alternativa A. O COAP é um acordo de colaboração firmado entre entes federativos para a organização e integração das ações e serviços de saúde na região de saúde. Então, pessoal, olha só o que eu falei antes da gente iniciar a questão, no comecinho da aula, né? Olha como a banca, ela trabalha ali algumas palavras que muitas vezes o candidato que é mais esperto, ele elimina, mas que às vezes ele só troca alguma palavra e aquele candidato que não leu as questões, né, não leu o decreto, não consegue ali chegar na assertiva correta. Olha só, na letra B ele colocou que as portas de entrada são definidas pelo gestor municipal, o que não é verdade, né? E também colocou assim, podendo qualquer serviço de saúde ser estabelecido. Então, essa palavra qualquer, né, que ele coloca, ou na letra E, quando ele coloca sendo vedada a inclusão, né? E na letra C ali, quando ele coloca elaborado pela União, ou na alternativa D, né, onde ele coloca ali a região de saúde espaço geográfico contínuo pelos estados limítrofes. Então, nessa questão aí, a banca, ela colocou junto ali, né, essas palavras mais fortes, como qualquer, ou vedado, né, ou
exclusão ou todos, e também trocou alguns termos que são aplicados ali nos conceitos que estão no decreto. Então, quando a gente chega aí no gabarito correto, a gente vai marcar a alternativa A, né, onde não houve nenhuma troca ali de nenhuma palavra, nenhum termo, e também onde não teve nenhuma dessas palavras mais fortes, esses termos que generalizam ou esses termos que excluem, tá bom? Então, olha só os conceitos que a gente vai trabalhar aqui em sequência. Quando a gente pega ali o decreto 7.508 para ler, já no segundo artigo tem essas definições, tá? E ao longo do decreto, esses conceitos, né, eles vão sendo trabalhados mais profundamente. Então, o que é importante a gente pensar quando a gente fala no decreto ali de saúde? Importante a gente saber ali ó, que a região de saúde ela vai ser esse espaço geográfico contínuo, mas que vai ser constituído por municípios limítrofes, tá bom? Delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais. Não é para confundir com o que está ali no quinto, no mapa de saúde, que é uma descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos, de ações e serviços de saúde ofertadas pelo SUS e pela iniciativa privada. Ok? O COAP, quando falar do COAP, a gente vai sempre pensar ali num acordo de colaboração firmado entre os entes, com a finalidade ali de organizar e integrar as ações de serviço de saúde nessa rede regionalizada e hierarquizada, que é o SUS. As portas de entrada, a gente vai pensar sempre no serviço de atendimento inicial à saúde do usuário, as comissões intergestoras, instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, tá? Muito importante ali estudar as comissões intergestoras, que muita gente tem dúvida, né? É um pouquinho ali diferente do habitual. As redes de atenção à saúde vão ser esses conjuntos de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade crescente. Tá? Às vezes a banca troca ali de nível de complexidade decrescente, mas é um nível de complexidade crescente, pensando ali na integralidade da assistência à saúde. Os serviços especiais de acesso aberto vão ser os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa, que em razão de agravo ou de situação laboral, vai necessitar ali de um atendimento especial. E temos aí o protocolo clínico e diretriz terapêutica, que é um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença, do agravo à saúde e o tratamento preconizado, ok? E aí, seguindo, a gente tem agora sobre o RENAME, tá bom? O RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, vai ser a seleção e a padronização dos medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos ali no âmbito do SUS. Acompanha o Formulário Terapêutico Nacional, o FTN, que vai subsidiar a prescrição e a dispensação dos medicamentos. E o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAMB e os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Observadas, olha aí, as diretrizes pactuadas pela CIT, as comissões intergestoras tripartite. E olha só o que coloca no artigo 27. O Estado, o Distrito Federal e o município, eles poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a RENAMB. Tá joia? Vamos para essa outra questão aí, da Fundatec, uma residência na área da saúde aí de 2025. De acordo com o decreto 7.508 de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde efetua-se, olha só, preferencialmente por meio da A. Autonomia das escolhas dos usuários. Alternativa B. Porta de entrada do SUS definida pela APS. Alternativa C. Porta de entrada principal do SUS representada pelos serviços hospitalares de alta complexidade. Ou alternativa D. Atenção domiciliar e serviços de pronto atendimento. Pessoal, a gente tem um artigo ali no decreto 7.508 que ele vai falar praticamente o que está escrito ali no comando da questão, né? Onde vai falar ali das portas de entrada do usuário no SUS. E a gente vê, né, que a banca ela cobrou assim duas alternativas bem parecidas, né, a letra B e a letra C. Só que como ele fala sobre preferencialmente, então a gente vai pensar sempre na porta de entrada sendo a UBS, né, a atenção primária à saúde, tá joia? Então nessa questão a gente fica aí com o gabarito na letra B, ok? E na sequência a gente vai ter o conceito. Olha só, o artigo 8º.
O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS. Perfeito. E se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. E quais são, então, as portas de entradas? As ações aos serviços, né, nas RAS. Nós vamos ter a atenção primária, preferencialmente por ela, atenção de urgência e emergência, né, como as UPAs, né, atenção psicossocial e os especiais de acesso aberto. E olha o que tem no parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com pactuado nas comissões intergestoras. Hein? Falou de pactuação, lembra das comissões intergestoras. Os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações aos serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. Perfeito? Agora a gente vai aí para a prova da Prefeitura de Divinópolis, né, de dentista, do Instituto Consulplan, de 2024, uma prova recente. Olha só, se você prestou atenção nos conceitos que eu falei ali atrás, essa questão aí foi fácil para você. O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. O decreto número 7.508 regulamenta a Lei 8080 para dispor sobre a organização desse sistema. De acordo com este decreto, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde é de competência exclusiva do ODA. Ministério da Saúde, comissões intergestoras bipartite, comissões intergestores tripartite, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Poderia ficar ali um pouquinho com dúvida, né? Porque essa Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, no Renasces, fala ali do Ministério da Saúde e também fala da CIT. Mas ali, ó, quando falou da pactuação das diretrizes gerais, pessoal, não tem erro, tá bom? A gente fica aí com gabarito na letra C nas comissões intergestores tripartite. Agora a gente vai seguir com outra questão, tá bom? Outras duas questões aqui em sequência. Porque presta atenção, questão 18 da prova do Instituto Consulplan, em sequência a banca cobrou na questão 19 e na questão 20 conceitos que estão ali no decreto 7.508. Então, em sequência, essa banca e essa prova cobrou pelo menos 3 questões. E é uma prova atual, de 2024. Então, a gente vê aí a importância de o concurseiro ele estar ali atualizado e tendo essa leitura ativa, né, do decreto 7.508. Então vamos lá, questão 19. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 1. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAMB e os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores tripartite. Olha aí, essa afirmativa 1, né, está bem parecida ali com o comando da questão 18. Afirmativa 2. O órgão competente consolida e publica as atualizações da RENAME a cada 2 anos e disponibiliza, nesse prazo, a lista de tecnologias incorporadas, excluídas e alteradas pela CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, e com a responsabilidade de financiamento pactuada de forma tripartite, até que haja a consolidação da referida lista. E a afirmativa 3, os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. E aí, né, nas alternativas está para você assinalar qual está correto. Tá bom? Antes da gente comentar essa questão, vamos aí para a questão 20. A RENAME é acompanhada de um documento que subsidia a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos, de acordo com o decreto 7.508. Esse documento denomina-se Formulário Terapêutico Nacional, Contrato Nacional de Ações e Serviços de Saúde, Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde ou Formulário Nacional de Incorporação de Tecnologias. Olha só, pessoal, essas questões aí como um todo, né, elas não foram assim de interpretação da lei não, né? Foi praticamente a lei seca aí, tá? Então, na questão 19, a gente vai ter as 3 afirmativas ali corretas, tá bom? Então, no Ministério da Saúde, vai falar sobre o RENAME, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Temos ali no Rename falando sobre a Conitec, tá bom? Vamos falar ali como os entes federativos podem ampliar o acesso ao usuário à assistência farmacêutica. E o documento que acompanha a Rename é ali, né, o formulário terapêutico nacional. Então a gente fica aí com gabarito A na questão 19 e gabarito A na questão 20, tá bom? E aí agora a gente vai mais a fundo nesses conceitos, porque no decreto 7.508 a gente vai ter um capítulo específico para tratar da Rename e também da Renacess, tá bom? Então olha só, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Rename a cada 2 anos. Atenção no prazo, viu, pessoal? E olha só, e a lista incorporadas, excluídas e alteradas pela Conitec, com a responsabilidade do financiamento pactuado de forma tripartite. Também vai ali consolidar e publicar as atualizações do FTN, né, o Formulário Terapêutico Nacional, e dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Olha esse artigo aqui, 28, olha que interessante. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Então, o usuário ele tem que estar sendo assistido por ações e serviços de saúde do SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS, estar a prescrição em conformidade com o Rename, né, e os protocolos clínicos e diretrizes, tá bom? Ter a dispensação ocorrida em uma unidade indicada pela direção do SUS. E os entes federativos poderão ampliar o acesso ao usuário, estava na questão 19, hein? A assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem. Estava exatamente assim, né, na afirmativa 3 da questão 19. E o Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. A Rename e a Relação Específica Complementar Estadual, Distrital, Municipal de Medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Anvisa. Tá joia? Vamos aí para mais uma questão da banca IBAD, tá bom? 2024. O decreto 7.508 de 2011 define o processo de planejamento da saúde do Sistema Único de Saúde, definindo que deve ser. Então tá, pessoal. No decreto 7.508, a gente também vai ter um capítulo que vai dispor justamente do planejamento da saúde. Então, um capítulo específico para destrinchar como deve ser o planejamento da saúde. Então, vamos começar. Ele tem que ser ascendente integrado? Ele tem que ser obrigatório para a iniciativa privada? Ele tem que ser de competência das comissões intergestoras tripartite? Olha só, repetiu aqui, hein? Ascendente do nível local até o federal? Alternativa E, do planejamento, são considerados os serviços e ações desenvolvidos pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada. Então vamos analisar bem essa questão, tá bom? Antes da gente ver o conceito. A banca trouxe aqui na alternativa A e na alternativa D duas afirmativas parecidas, né? Então vamos deixar elas em stand-by e vamos ver o que está falando aqui nas outras alternativas. Olha só na letra E. Está falando que o planejamento vai considerar os serviços de ações do setor público e não vai levar em conta a iniciativa privada. A gente sabe que a iniciativa privada ela complementa ali o sistema público, né, o setor público. Então, essa alternativa aqui não pode ser a correta. Olha só, o planejamento da saúde vai ser de competência da CIT e os prazos vai ter planejamento municipal? Ficou ali um pouco confuso, né, em atrito essa alternativa. Ou alternativa B, é obrigatória para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos. A gente tem um foco no SUS no setor público, né? A iniciativa privada, ela é complementar. Então, vamos voltar aí na alternativa A e na alternativa D. Tá falando aqui, ó, que o planejamento vai ser ascendente, os dois, ok? E olha só, do nível local até o federal, olha só, na alternativa D, não colocou que é integrado. A única diferença é essa, né? Então, a alternativa correta aqui foi a alternativa A, onde colocou ascendente integrado do nível local até o federal, ouvindo os respectivos conselhos de saúde. Foi a alternativa aí mais completa. E aí vamos agora para o conceito, tá? Olha só, capítulo 3 do Planejamento da Saúde, artigo 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde,
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade dos recursos financeiros. Olha só, a banca ali copiou e colou parte do que está no artigo 15. Por isso eu reforço mais uma vez, pessoal, tem que ter ali a maldade na prova, né, para eliminar ali algumas alternativas, mas tem que ter a leitura seca ali da lei. Tá joia? Então, o planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e não para os entes privados, né? A compatibilização de que trata o parágrafo desse artigo será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas e elaboradas nos planos de saúde. Olha só, no planejamento devem ser considerados os serviços e ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar, ok? E vão compor ali os mapas de saúde regional, estadual e nacional. E o mapa de saúde ele vai ser utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos. O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, né? Pensando aí na descentralização, tá bom? E compete também às comissões intergestoras bipartite, do que trata, no inciso 2º do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos de planejamento municipal, em consonância com o planejamento estadual e nacional. Vamos lá que já está quase acabando, hein? Vamos aí para essa questão da FUVESP, da USP aí 2024. Está falando aí do decreto 7.508, falando do planejamento saúde, assistência à saúde, mas vamos direto aí para o comando da questão. Para serem instituídas as regiões de saúde, deve conter no mínimo um mínimo de ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que contém todos os requisitos mínimos para a instituição de uma região de saúde. Então, ele quer a alternativa que contém todos, pessoal. São 5, tá bom? Tem que conter no mínimo 5. Ok? Vamos aí pelas alternativas: atenção primária, atenção ambulatorial especializada, urgência, emergência e vigilância saúde. Aqui tem 4, não pode ser. Na letra B, 1, 2, 3, 4 também não pode ser. Na alternativa C, olha só, 1, 2, 3, 4, 4 também não pode. Ok? Na alternativa D, ele colocou atenção primária, ambulatório especializado hospitalar, atenção psicossocial e vigilância em saúde. Tá faltando uma aqui. E na alternativa E, que é o gabarito dessa questão, a gente tem aí, ó, quais vão ser, então, os serviços de saúde que vai ter que ter para ser constituída ali, ser instituída uma região de saúde. Tem que ter atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, a gente fica também com o artigo 5º, né, que fala sobre o que deve conter numa região de saúde ali para ela se tornar, né, para se tornar uma região de saúde. Quais são as ações e os serviços que devem estar presentes? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. Esse também é um artigo muito importante que cai bastante em provas, tá bom? Então é bom a gente até pensar assim, a gente viu que para ser instituída uma região de saúde precisa de 5, né? E quais são os serviços de porta de entrada? São 4, tá bom? Para a gente também não confundir, porque a atenção primária está aqui na região de saúde e está na porta de entrada. Urgência e emergência está aqui na região de saúde e está na porta de entrada, tá bom? Pessoal, acabou o apanhado de questões, mas eu vou trabalhar aqui mais alguns conceitos que eu acho muito importante para quem está estudando aí o decreto 7.508, tá bom? Então vamos falar aí do RENASSES. O RENASSES vai compreender todas as ações e os serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento à integralidade da assistência à saúde, tá bom? O Ministério da Saúde que vai dispor sobre o RENASSES e também vai ser observadas as diretrizes pactuadas na CIT. E juntamente, né, assim como o RENAME, o prazo é de 2 anos para publicação, tá? Em a União, os estados, o distrito e o município poderão pactuar nas respectivas comissões intergestoras as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASSES. Tá joia? Os estados
distritos e municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a Renascença, respeitadas as responsabilidades dos seus entes pelo seu financiamento. Muito parecido com o que está ali na Rename, tá bom? Olha só que trouxe o artigo 30, que vai falar das comissões intergestoras. Olha só, preste atenção nessa palavra, pactuação. As comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Nas comissões intergestoras, os gestores públicos poderão ser representados pelo CONAS e também pelo CONASENS e pelo COSENS, ok? E o que as comissões intergestoras vão pactuar? Aspectos operacionais, financeiros e administrativos, diretrizes gerais sobre as regiões de saúde, integração de limites geográficos, diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual a respeito da organização nas redes de atenção à saúde, responsabilidade dos entes federativos na rede de atenção à saúde e referências das regiões interestaduais e intraestaduais da atenção à saúde para atendimento à integralidade da assistência. Pessoal, a gente finaliza a nossa aula aí, tá? Com esse estudo ativo, resolvendo questões e ali aprendendo os conceitos, fixando os conceitos que são mais cobrados nas bancas, nas provas aí, para que você também consiga ser aprovado no concurso público. Então, o que a gente deve pensar aí um pouquinho sobre o Decreto 7.508? A gente tem que lembrar muito sobre região de saúde, COAP, as portas de entrada, as redes de atenção, mapa de saúde, comissões intergestoras, tá bom? Para a gente não cair em nenhuma pegadinha da banca, tá bom? Mas é muito importante que você aí, candidato, leia o Decreto 7.508, tá bom? Releia, faça questões sobre, tá bom? E agradeço você aí que acompanhou a nossa aula, que assistiu. Obrigado pela sua atenção. Aqui vai um abraço do seu professor Gabriel Gil. Até mais.